Muitas vezes, olhamos para o passado para nos compreendermos a nós mesmos. Esta noite, voltamos a nossa atenção para o ano de 1896 e para a solene história de Pearl Bryan. É um caso que nos recorda que, por detrás dos registros históricos, existem pessoas reais, cujas vidas foram irrevogavelmente alteradas pelos acontecimentos que ocorreram. Esta é a história delas, da melhor forma que pode ser contada. O final da Gilded Age, Era Dourada na América, foi uma época de contrastes gritantes. Na pequena e religiosa cidade de Greencastle, Indiana, a vida era governada por uma moral vitoriana rigorosa e pelo conforto de laços comunitários estreitos. Era o mundo de Pearl Bryan, de 22 anos, uma jovem brilhante e popular de uma respeitada família de agricultores. Era conhecida pela sua disposição alegre e era muito querida por todos. A 100 milhas de distância, a movimentada cidade industrial de Cincinnati, Ohio, representava um mundo diferente, de ambição, anonimato e progresso. Era uma cidade de elétricos, luzes elétricas e faculdades de medicina, um lugar onde um jovem do campo se poderia facilmente perder. No inverno de 1896, estes dois mundos colidiriam numa tragédia que chocaria a nação e deixaria um mistério sombrio e duradouro. A ligação entre Greencastle e Cincinnati era um jovem chamado Scott Jackson. Ele era um estudante carismático e bonito da Faculdade de Cirurgia Dentária de Ohio, e durante as suas visitas a Greencastle, conhecera Pearl Bryan. Um romance secreto floresceu entre eles, uma relação que acabou por resultar na gravidez de Pearl. Na sociedade rígida da década de 1890, uma gravidez fora do casamento era uma catástrofe social devastadora para uma jovem e a sua família. Diante desta crise, Pearl confidenciou a Jackson, depositando a sua confiança nele para encontrar uma solução. Jackson, preocupado em proteger a sua própria reputação e terminar os seus estudos, prometeu que a ajudaria. Disse-lhe para ir para Cincinnati, onde ele arranjaria um procedimento médico, um aborto ilegal e perigoso, que resolveria o seu problema secreto. No final de janeiro de 1896, Pearl Bryan disse à sua família que ia visitar uma amiga em Indianápolis. Foi uma mentira nascida do desespero. Fazendo uma pequena mala, ela embarcou, em vez disso, num comboio para Cincinnati. A sua viagem foi cheia de apreensão, mas também de uma profunda confiança no homem que ia encontrar. Era uma jovem de uma educação protegida a lidar com uma situação que não podia partilhar com ninguém. A sua reputação, o seu futuro e a sua vida estavam agora inteiramente nas mãos de Scott Jackson. Enquanto viajava dos campos familiares da zona rural de Indiana para a metrópole suja e extensa no rio Ohio, ela não podia saber que não se dirigia para uma solução, mas sim para um cúmplice, uma traição e um destino de horror inimaginável. À sua chegada a Cincinnati, a situação de Pearl deteriorou-se rapidamente. Scott Jackson encontrou-a, mas a ajuda médica imediata prometida não se concretizou. Em vez de ser levada a um médico, ela foi movida entre vários locais ao longo de alguns dias. Jackson pediu a ajuda do seu amigo e colega de faculdade de medicina dentária, Alonso Wallen. Juntos, levaram Pearl a um salão e depois a uma pensão. Tornou-se claro que Jackson não tinha nenhum médico profissional alinhado. As provas sugerem que o próprio Jackson tentou realizar o aborto, mas sem sucesso. Pearl estava agora numa posição precária e cada vez mais perigosa. Estava doente, longe de casa e totalmente dependente de dois homens cujo objetivo principal não era o seu bem-estar, mas sim a ocultação do segredo que ela carregava. Na noite de 31 de janeiro, Scott Jackson e Alonso Walling decidiram-se por um curso de ação final e horrível. Alugaram um cavalo e uma carruagem numa cocheira perto da Faculdade de Medicina Dentária. Com Pearl, que provavelmente estava fraca e possivelmente drogada com cocaína que Jackson tinha adquirido, saíram da cidade, atravessando a ponte sobre o rio Ohio congelado, em direção às terras agrícolas frias e desoladas de Fort Thomas, Kentucky.
num local isolado, longe de quaisquer testemunhas, pararam a carruagem. Aí, na escuridão gelada, cometeram um crime de uma brutalidade atroz. Para garantir que ela nunca pudesse ser identificada, Scott Jackson, usando as competências que aprendera como estudante de medicina dentária, decapitou Pearl. Deixaram seu corpo no campo e regressaram a Cincinnati, levando a cabeça dela consigo, numa maleta. Na manhã seguinte, a 1º de fevereiro, um trabalhador agrícola chamado John Hewling caminhava por um campo na propriedade de um agricultor local, Alexander Locke. Aí, deitado perto de uma árvore sem folhas, fez uma descoberta macabra: o corpo de uma jovem. Estava impecavelmente vestida com roupas finas, mas faltava-lhe a cabeça. As autoridades locais foram chamadas e uma onda de choque e horror espalhou-se pela pacata comunidade do Kentucky. A cena oferecia poucas pistas, não havia sinais de luta e o chão estava congelado, preservando poucas provas. O desafio imediato e avassalador para a polícia era identificar a vítima. Sem a sua cabeça, ela era um completo mistério, uma vítima sem nome de um crime que era tão desconcertante quanto selvagem. A investigação começou com a única prova distintiva disponível: as roupas da vítima. E, mais importante, os seus sapatos. Os sapatos eram de uma qualidade particularmente fina, com um design distintivo de couro envernizado com costura dupla. Os investigadores pesquisaram incansavelmente os sapateiros de toda a região. O avanço surgiu quando os sapatos foram rastreados até um fabricante em Ohio, que os identificou como um modelo personalizado vendido a um sapateiro específico em Greencastle, Indiana. Quando os sapatos foram mostrados ao sapateiro de Greencastle, ele reconheceu seu trabalho e lembrou-se de os ter vendido a uma pessoa: Pearl Bryan. A vítima tinha finalmente um nome. A sua família, que esperava ansiosamente por notícias, confirmou que ela estava desaparecida. A busca pelo seu assassino tinha agora um ponto de partida claro: o homem que ela fora ver a Cincinnati. Com a identidade de Pearl confirmada, a investigação rapidamente se mudou para Cincinnati e concentrou-se em Scott Jackson. Os detetives encontraram-no na sua pensão. No seu quarto, descobriram a mala de Pearl, ainda com seus pertences. Encontraram também roupas pertencentes tanto a Jackson como ao seu colega de quarto, Alonzo Walling, que estavam manchadas de sangue. Os dois homens foram imediatamente presos. Inicialmente, ambos negaram tudo, mas, sob interrogatório intenso, as suas histórias começaram a desmoronar-se. Começaram a culpar-se um ao outro. Walling afirmou que apenas tinha ajudado Jackson a alugar a carruagem, enquanto Jackson alegou que Walling era o principal autor. As provas, no entanto, implicavam ambos numa conspiração que terminara num homicídio a sangue frio e calculado. O julgamento de Scott Jackson e Alonzo Walling, realizado separadamente em Newport, Kentucky, tornou-se uma sensação midiática nacional. A sala de audiências estava diariamente lotada de repórteres e espectadores morbidamente curiosos. A acusação apresentou um caso condenatório, construído com base em provas circunstanciais, mas esmagadoras. As roupas manchadas de sangue, os pertences de Pearl no quarto deles, o testemunho do dono da colcheira e a cronologia dos acontecimentos. A defesa foi caótica, com cada homem a tentar retratar o outro como o cérebro e o assassino. Uma característica-chave e mórbida do julgamento foi a busca contínua e frenética pela cabeça de Pearl. Polícia, voluntários e até médiuns procuraram em poços, sumidouros e no rio Ohio, mas nunca foi encontrada. O público ficou fascinado por este detalhe macabro que apenas aumentou a infâmia do crime. Os júris de ambos os julgamentos levaram pouco tempo a chegar aos seus verditos. Tanto Scott Jackson como Alonzo Walling foram considerados culpados de homicídio e condenados à forca. Nos meses que antecederam a sua execução, foram pressionados incessantemente para revelar a localização da cabeça de Pearl, mas ambos os homens recusaram. Caminharam para a forca a 20 de março de 1897, levando o seu segredo final com eles. A execução foi realizada a poucos metros do tribunal onde foram condenados.
O assassinato de Pearl Bryan deixou uma cicatriz duradoura. Tornou-se uma peça do folclore sombrio americano. Tema de contos de advertência e baladas folclóricas tristes. O mistério da sua cabeça desaparecida transformou um crime trágico numa lenda duradoura. Um lembrete assombroso da confiança de uma jovem traída e de uma vida brutalmente encurtada. Obrigado por ter passado este tempo conosco. Refletir sobre estes eventos passados é uma forma de recordar os indivíduos envolvidos e o impacto que as suas histórias tiveram nas suas comunidades. Se tiver alguma opinião sobre o caso de hoje, convidamo-lo a partilhá-la respeitosamente nos comentários abaixo. Esperamos que se junte a nós novamente para o nosso próximo caso de crime real.